Eu estou utilizando há mais de 3 anos uma soundbar 5.1 da JBL e no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando como está sendo a minha experiência com ela. Então eu vou contar o motivo de eu ter comprado esse modelo em específico, se eu ainda estou gostando da minha escolha e se ela apresentou algum problema depois desse tempo que passou. E eu gostaria de destacar que essa soundbar que eu estou utilizando há mais de 3 anos é uma JBL Multibeam com 5.1 canais, que eu comprei lá no finalzinho de 2020. E como ela está conectada na minha TV principal lá de casa, durante esse período ela foi utilizada praticamente todos os dias. Primeiramente eu escolhi esse modelo aqui, pois ele parecia ser a melhor opção para quem queria um aparelho acima da média, mas não podia investir tanto naqueles aparelhos mais caros, que vêm com caixinhas satélites separadas para espalharmos pelo ambiente. Pelo meu espaço lá de casa, eu também não estava muito interessado em um home theater, já que o soundbar acaba sendo mais prático para instalar, com muito menos fios. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nele na época é que ele já vinha com um subwoofer que parecia ser bem potente. Nenhuma outra marca tinha um subwoofer tão grande assim. Nessa faixa de preço que eu estava buscando, as concorrentes tinham sub menores de 6, 8 polegadas no máximo, enquanto esse da JBL tem um subwoofer de 10 polegadas. Sendo que o sub é o principal responsável por trazer aqueles graves mais fortes, e nesse sentido o soundbar realmente manda muito bem, entregando graves bem impressionantes. Para quem ainda não acompanha o canal pode não saber, mas aqui no VRL costumamos trazer review de produtos como soundbars, e depois que eu comprei esse JBL aqui para minha casa, a gente chegou a trazer vários outros modelos mais novos, de outras marcas inclusive, para fazer vídeos aqui no YouTube. E de todos que já passaram por aqui, esse JBL, que foi lançado originalmente lá em 2019, ainda continua sendo o que mais me impressionou no quesito graves do subwoofer. Os graves são bem fortes e se destacam bastante no dia a dia. E isso é algo que eu acho bem curioso, se pensarmos que trouxemos lançamentos desse ano para o canal. Na teoria já era esperado que com o passar dos anos fôssemos perceber alguma evolução grande nesse sentido. Além do destaque nos graves, algo que eu gosto na minha JBL é que ela consegue deixar os diálogos bem definidos. Eu já cheguei a ver outros modelos de marcas concorrentes que, para conseguir entregar um áudio mais potente, acabavam prejudicando as vozes nos conteúdos, em cenas que tem mais ação. Já esse modelo da JBL consegue equilibrar bem nesse sentido, para que um aspecto do áudio não acabe impactando no outro. E algo que eu acho legal compartilhar com vocês é que a minha experiência estava sendo tão positiva que o meu irmão viu esse soundbar da JBL lá em casa e logo quando ele teve uma oportunidade, ele pegou outra unidade desse mesmo modelo para colocar na casa dele. Querendo ou não, isso mostra como o áudio que ela nos entrega é bem impressionante, para alguém ver e querer comprar e investir num modelo exatamente igual. Mas é claro que nenhum produto é perfeito e com certeza tem coisas que poderiam ser melhores nela. E quando eu for comprar uma soundbar nova no futuro, com certeza eu vou ficar atento a esses pontos. Mas antes de eu contar para vocês quais são esses detalhes que a minha soundbar poderia ser um pouco melhor, se esse vídeo tá te ajudando, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo sincero e detalhado para vocês aqui no YouTube. Mas como eu tava falando, existem sim algumas coisas que eu gostaria que fossem melhor ou que fossem diferentes dessa minha JBL 5.1 comprada lá em 2020. Por exemplo, como aqui no canal a gente faz review de vários aparelhos, hoje eu vejo que aqueles modelos que tem a caixinha de som satélite para a gente espalhar pela sala fazem sim uma grande diferença, especialmente pensando na imersão em filmes com Dolby Atmos, se comparado a esses modelos que só tem uma barra e um subwoofer. Porque esses modelos que são 5.1, mas que não tem as caixinhas extras separadas, vão tentar simular o som vindo de todos os lados do ambiente. E isso já traz um efeito bem legal, especialmente se comparado ao som original de uma TV. Mas ter o som de verdade, de diferentes pontos no ambiente, faz bastante diferença, criando uma imersão bem impressionante. Por isso eu fico aqui imaginando como um JBL superior com essas caixinhas deve trazer um resultado ainda mais incrível. Em breve, inclusive, vamos trazer um modelo mais caro da JBL para fazer um review mais completo aqui no canal e poder assim mostrar para vocês melhor essa diferença que um aparelho com várias caixinhas consegue nos entregar. Mas é importante reforçar que, assim como na época, esses modelos com mais caixinhas continuam sendo consideravelmente mais caros. Então pegar esses modelos ainda continua sendo algo distante do que muitas pessoas teriam interesse em investir. Agora, um segundo ponto que eu sinto falta é que por esse modelo aqui
aqui ser da JBL e a minha TV ser de outra marca, eu não consigo usar recursos de sincronia sonora que as principais fabricantes de televisão têm colocado nos seus modelos mais novos. Essa sincronia faz com que o som da TV continue funcionando, criando em tese um som mais potente e imersivo e que simula mais canais de áudio. No meu caso aqui, o som da TV precisa ser totalmente desligado para sair apenas o som pela soundbar. De qualquer forma, eu acho que não dá para reclamar muito aqui, porque o som dela já traz uma potência bem satisfatória e eu dificilmente uso ela no volume máximo. E os seus 5.1 canais já mandam bem para criar uma imersão nos conteúdos que eu assisto. Então a sincronia sonora é algo legal, mas que eu não vejo como essencial. Por exemplo, entre a sincronia sonora da soundbar com uma mesma marca de TV, ou então eu escolher entre os graves mais fortes da JBL, eu teria a tendência a priorizar os graves. Então, como a gente pode ver, esse modelo aqui ele não chega a ser perfeito, mas ele tem seus pontos positivos, como eu comentei anteriormente. Mas isso também não significa que ela seja melhor em todas as características se comparado às soundbars mais atuais dessa mesma marca ou dessa mesma categoria. De qualquer forma, se você está assistindo esse vídeo até o momento, é porque provavelmente você está considerando comprar um soundbar da JBL e deve estar na dúvida em relação à qualidade e à durabilidade dos aparelhos da marca. E como eu falei aqui nesse vídeo, eu estou usando a minha há mais de 3 anos, logo chegando a 4 anos de uso, e até o momento não tive nenhum tipo de problema ou defeito aqui no aparelho. Vale dizer que essa aqui é a minha experiência e de repente, se vocês forem pesquisar mais na internet, vão encontrar outras pessoas que tiveram experiências diferentes e de repente até possam ter tido algum tipo de problema. Agora, por outro lado, se você está assistindo ao vídeo nesse momento não em busca de um modelo novo da JBL, mas sim porque você já tem um aparelho dessa marca, pode ficar à vontade para colocar aqui no campo de comentários a sua experiência com o seu modelo. Como é que ela está se saindo no seu uso com ela? Você teve algum tipo de problema? Não teve? E se teve, qual foi o problema que aconteceu? A JBL chegou a te dar um suporte? Podem ficar à vontade aqui no campo de comentários para estar compartilhando a experiência de vocês e assim tá ajudando a complementar o conteúdo desse vídeo. E se você está pensando em comprar uma nova soundbar ou qualquer outro eletrônico, não esqueça de entrar no nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp Telegram. A gente sempre avisa quando surge uma promoção com preço imperdível. O link de acesso do grupo vai estar na descrição e no comentário fixado. Lembrando que esse vídeo aqui foi mais para falar o que eu achei do produto depois de ter testado ele por 3 anos, quase 4 anos, e falar se eu ainda estou gostando dele. Mas se você quiser ver mais detalhes do produto, aqui no canal teve uma análise desse JBL postada alguns anos atrás, com mais detalhes e especificações desse aparelho. Mas enfim, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha experiência utilizando uma soundbar da JBL por mais de 3 anos e como eu falei, vocês podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para estar complementando com a experiência de vocês também. Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui o final, interagiram com o vídeo, deixando seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado e até a próxima!